Bom dia, um ótimo dia. Vamos iniciar o nosso estudo dessa semana. O estudo dessa semana é a lição de número 8. E nela nós vamos falar hoje sobre os sinais da volta de Cristo. O homem, ele pode até ficar assustado quando ele olha para a face aí, para os olhos da sua esposa, da sua mulher. Testa franzida, uma expressão de dor. Todo mundo espera o momento que um filho vai nascer. É de grande expectativa o nascimento desse filho. 9 meses se passaram e várias coisas aconteceram. A barriga cresceu, o corpo se preparou e chegou a hora, o final, o momento tão esperado, o momento do nascimento. Algo está prestes a acontecer. Os enjoos matinais passaram, desejos de comer coisas estranhas passaram. Durante as últimas semanas, dores, incômodos, não conseguem mais dormir direito. No início, começam leves espetadas, como se tivessem chutes. Mas aí isso vai ficando mais frequente. Alguns sinais estranhos de que algo muito bom está prestes a acontecer. E, gente, o mesmo acontece com a história desse mundo. Sinais estranhos acontecem à nossa volta. Indicam que algo grandioso está prestes a acontecer. A natureza tem gritado. O comportamento humano denuncia. A falta de amor ao próximo denuncia. Jesus está voltando. Estamos prestes a vivenciar o acontecimento mais extraordinário da história. E hoje você é meu convidado a saber que sinais são esses. E mais, como que você pode fazer o seu dia ser melhor. O dia da volta de Jesus ser o melhor dia da sua vida, o dia mais feliz. Então vamos para os estudos. Hoje nós faremos a resposta de 6 perguntas aqui no nosso estudo. A primeira delas é: quais garantias que os discípulos tiveram de que Jesus ia voltar à Terra? Eles andaram com Jesus e um dia eles se despediram. Quais garantias que o Senhor deu para eles de que ele voltaria aqui a essa terra? Nós vamos verificar isso lá na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 1. O versículo 11 fala assim: eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará, da mesma forma que vocês o viram subir. Na ressurreição e na ascensão de Jesus, 2 anjos chegaram próximos dos discípulos para confirmar a promessa de que ele voltaria. Essa promessa, que foi feita 2000 anos atrás, ainda enche o nosso coração de esperança. Por quê? Porque é certeza. Tudo que ele falou que aconteceria, aconteceu. Então, a volta também é uma certeza. Os eventos da história deste mundo apontam para a proximidade desse grande dia. Agora não, eu estou em aula. Depois a gente brinca. Pergunta de número 2. Quais são os sinais da volta de Jesus relacionados à nossa sociedade hoje? O que esses sinais apontam? O que a gente pode esperar deles? Nós vamos estudar isso em 2 Timóteo, no capítulo 3. Procura aí na sua Bíblia ou anota para você procurar depois. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo de 1 a 5. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Será que isso está acontecendo? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. O que isso aqui quer dizer? Quais são os sinais da volta de Jesus relacionados à nossa sociedade de hoje? A Bíblia ela fala nesses versos que tem um tipo de comportamento humano que tornaria a vida caótica. O desejo por uma supremacia, por poder,
resultaria em conflitos, resultaria em guerras e resultaria em morte. Em Mateus 24, nós também temos essa mesma confirmação. Mateus 24, eu vou abrir aqui no meu computador. Você vai anotando para você fazer a sua leitura depois. Mateus 24, nos versículos 6 e 10. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. Escuta isso, filho, você não precisa ter medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Naquele tempo, no versículo 10, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Quais são os sinais que nós temos visto? Será que esses sinais, eles estão de acordo com o que está escrito na Bíblia? A nossa sociedade está vendo os sinais da volta de Jesus? Agora vamos ver na natureza. Existe algum sinal da volta de Jesus que está relacionado à natureza? Também em Mateus 24, que nós estávamos lendo agora, no versículo 7 e no versículo 29. No 7. Isso aqui é sobre a natureza. No versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Beleza. Agora, olha aqui, ó. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso é o que a natureza vai apontar. E o outro versículo que também fala sobre isso é Mateus 24, no 29. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Antes que Jesus venha pela segunda vez, a natureza ela vai dar indícios na forma de fenômenos extraordinários e até mesmo devastadores. Terremotos, tsunamis, novas doenças são alguns dos sinais relacionados à natureza apontando para a volta de Jesus. Alguns desses sinais nós já estamos vendo, outros ainda não. Mas eles irão acontecer como tudo que está escrito na Bíblia foi cumprido até hoje, e assim será. Pergunta de número 4. Qual é o comportamento que nós, como cristãos, temos que ter antes da vinda de Jesus pela segunda vez? Mateus 24. Novamente, nós vamos ler os versículos 4, 5 e 11. Começando pelo 4. Jesus respondeu: cuidado! Que ninguém os engane. Então, você que acredita em Deus, que é cristão, não deixe que ninguém engane você. Busque você mesmo a sua verdade na Bíblia. Não caia nas informações que são dadas sem checar se isso está escrito na Bíblia. No versículo 5, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, é por aqui, é esse o caminho. E assim eles vão enganar muitas pessoas. E o versículo 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Talvez aqui seja o sinal mais impressionante da volta de Jesus. Ele disse que muitos viriam em seu nome para enganar e fazer as pessoas se perderem. A Bíblia nos alerta que falsos profetas ou falsos líderes religiosos iriam aparecer nessa época. Jesus nos convida a analisarmos os seus frutos. Quais são os frutos? O que essa pessoa está fazendo está trazendo quais resultados? Está sendo bom para o outro ou está sendo bom para ele mesmo, para si próprio? O resultado do trabalho e da vida desses profetas, essas pessoas, para que nós não sejamos enganados. Milagres e profecias não são provas suficientes de que essas pessoas são verdadeiros mensageiros de Deus. Nós, como cristãos, precisamos buscar o fruto. Qual é o resultado da vida dessa pessoa? E aí você pode saber se ele vem realmente da parte de Deus. Aparecer em muitos caminhos é um sinal da volta do Senhor aqui na Terra. Pergunta 5. Que último sinal vai acontecer? Qual é o último antes da volta de Jesus? Também em Mateus 24, dessa vez no versículo 14. Isso aqui eu me arrepio, isso é fantástico. Escuta bem. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações.
e agora sim virá o fim. Esse texto, gente, ele tem um paralelo importante lá em Apocalipse 14. Nós vamos ler esse paralelo. Apocalipse 14, no versículo de 6 a 12. Ainda esse mês nós vamos iniciar o estudo de Apocalipse. Eu vou compartilhar com vocês a data com antecedência. Apocalipse 14, de 6 a 12, fala o seguinte: Então eu vi um outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar a todos os que habitam na terra, a toda nação, toda tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Esse texto que nós lemos antes de Apocalipse sobre o Evangelho do Reino, de Mateus, sobre o Evangelho do Reino, é reafirmado em Apocalipse 14. O Evangelho eterno, ele será pregado a todas as nações. De que maneira, gente? Olha a internet, as redes sociais. A pessoa não precisa estar próximo de mim para escutar eu fazer a leitura desse estudo bíblico. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, isso chega até você. Será pregada a todas as nações e então chegará ao fim. Trata-se de uma mensagem pura, uma mensagem autêntica. Não é uma mensagem distorcida, não é mentirosa. Os falsos líderes pregam mensagem mentirosa. O que vai ser pregado antes do fim, antes de Jesus voltar, é o Evangelho do Rei. Pergunta de número 6. Se quase todos os sinais já se cumpriram, por que ainda Jesus não voltou? Essa pergunta aqui é, assim, os meus antepassados. A minha avó, ela tinha uma fé que ela estaria viva quando o Senhor voltasse. E, ao mesmo tempo, várias outras pessoas que partiram também tinham essa fé. E eles já descansaram. Então, se tantos sinais já se cumpriram, por que o Senhor ainda não voltou? Nós vamos verificar isso aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 9, fala assim: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que os sinais já aconteceram, alguns sinais já aconteceram e o Senhor ainda não voltou? Porque Ele está esperando a nossa decisão. Ele espera que todos sejam salvos. Ele espera o seu arrependimento. Se você observar com cuidado esse vídeo de hoje, você vai perceber que nós estamos vivendo no tempo do fim. Isso não é para te trazer medo, isso não é para te deixar angustiado. E pelo contrário, é te dar a certeza que você tem a oportunidade agora, mais do que nunca, de fazer o que precisa ser feito. Porque o tempo, ele vai passar, não vai fazer diferença o que você está juntando aqui na Terra. Qual é o lugar que você está colocando o seu coração? É nas coisas do mundo? É em dinheiro? É em ser autoridade de alguma coisa? É em ser reconhecido? Ou em fazer o seu papel de manifestar a glória do Senhor e pregar o Evangelho do Reino? Jesus está voltando. Você deseja estar preparado para esse dia? Ore a Deus e diga isso para Ele. Jesus ainda não voltou porque Ele está esperando você. Se você já tomou sua decisão, Ele está esperando você ajudar outras pessoas a tomarem as suas decisões.
Quero saber se você que está me ouvindo agora, você está preparado para firmar um compromisso. Sim, eu quero me preparar para a volta de Jesus. Você também? Eu desejo anunciar para as pessoas que ainda não o conhecem. E você? E vocês? Desejam anunciar para as outras pessoas que Jesus está voltando? Embora a Bíblia não mencione uma data certa de quando vai ser a volta de Cristo, ela aponta, gente, que os sinais apontam que isso está bem próximo. Para entendermos esses sinais, a Bíblia apresenta pelo menos 3 ilustrações, que são bem didáticas, e eu quero compartilhar elas com vocês. Você conhece a relação entre a árvore, a grávida e o ladrão? Vocês conhecem a relação entre a árvore, a grávida e o ladrão? Pois é, eu vou falar isso aqui para vocês. A figueira aponta para a proximidade da volta de Cristo. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. O que aconteceu com a figueira? Você sabe disso? Eu vou colocar no meu Instagram essa referência da figueira de Israel que voltou a florescer. Segunda relação, a mulher grávida, indica que os sinais se intensificam, ficam mais frequentes e garantem a certeza do acontecimento. Quando a mulher começa as suas contrações de Braxton Hicks, que é aquelas contrações de treinamento, ela sabe que ali é só um treino e são bem espaçadas as contrações. Mas quando entra mesmo o trabalho de parto, não tem mais espaçamento. Elas são constantes e elas vão diminuindo o intervalo de tempo. O que está acontecendo? Com os terremotos, com as guerras, sempre tiveram, mas elas estão ficando cada vez mais frequentes e com menor intervalo de tempo. Como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Não dá para, no meio do trabalho de parto, falar, peraí, eu esqueci de fazer minha unha. Eu vou ali fazer minha unha, vou fazer uma depilação e já volto. Não dá para parar, não dá para adiar. Entrou em trabalho de parto, a criança vai nascer. E a terceira relação é o ladrão. Aos despreparados, Jesus vai vir de um modo repentino, porque vós não sabeis muito bem o dia que o Senhor virá como um ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e esperança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Quando falarem para vocês, a paz, veremos a paz, o mundo virá paz, saiba que isso é só um sinal de que o fim chegou, se aproxima. Quais são os sinais da volta de Cristo? Eles se apresentam para nós em algumas áreas. Primeiro, na política, guerras e terrorismo, corrupção e ganância. Segundo, na natureza, terremotos, escurecimento do sol e da lua em sangue, queda das estrelas, grandes calamidades, doenças. Na sociedade, fome e epidemias, maldade no coração e nas ações do ser humano. E com a religião também não é diferente. Falsos cristos e falsos profetas. Um falso reavivamento espiritual. A pregação do evangelho eterno. Essas 4 áreas apontam para os sinais da volta de Cristo. E se você analisar historicamente cada um desses sinais, você vai perceber que eles se harmonizam inteiramente com as 3 metáforas da figueira, da mulher grávida e do ladrão. Eles estão se intensificando cada vez mais, indicando a brevidade do retorno de Jesus. E eu vou dar alguns exemplos aqui para nós termos clareza em relação a isso. Fazendo um breve comparativo, no século XIX ocorreram 41 grandes terremotos, diferente do século XX, quando houve mais de 100 grandes terremotos. 19, 41 grandes terremotos. Século 20, 100 grandes terremotos. Em janeiro de 2010, um terremoto no Haiti matou cerca de 200 mil pessoas. O mesmo número estimado em um tsunami causado por um terremoto nas redondezas da Indonésia,
em dezembro de 2004. Maior intensidade, menor período entre um e outro. Grandes guerras, calcula-se que cerca de 60 milhões de pessoas entre militares e civis morreram nas duas grandes guerras mundiais. É um número muito, muito, muito maior do que a do século anterior, o século XIX. Fome. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, existe hoje quase 1 bilhão de pessoas cronicamente desnutridas no mundo. Crise da fé. Embora a Bíblia ensine sobre a existência de apenas 2 caminhos, o caminho certo e o errado, hoje existem mais de 35 mil religiões cristãs que pregam coisas discrepantes da palavra de Deus. Pegam textos, tiram do contexto e ensinam isso para as pessoas. E a maldade no coração do homem. Segundo um estudo no Brasil, nos últimos 25 anos ocorreram 794 mil homicídios, o que representa um crescimento de quase 6% de mortes no mesmo período. A tendência é que esses números aumentem a cada dia. E o que isso, gente, quer dizer para nós? Tenham medo, se escondam, mudem para lugares onde vocês não vão ter contato com as pessoas, se isolem, não interajam com as pessoas. Será que é isso que esses sinais querem dizer? Não. Os sinais da volta de Jesus são assim, ó. Vocês sabem o que vai acontecer. A barriga da gestação já está grande demais. Essa criança precisa nascer. Os sinais da volta de Jesus mostram. Já aconteceu coisa ruim demais. Está na hora do Senhor voltar. Está na hora dele vir a essa terra. E muita gente não está vendo essa barriga crescer. Você acredita que tem pessoas que chegam no hospital no pleno ano de 2023? 2022 eu sei que aconteceu, 2023 eu não tenho certeza. Chegam ao hospital, eu não estou sentindo bem, eu não estou isso, eu não estou aquilo, e descobrem lá no hospital que estão grávidas. Se a pessoa não consegue enxergar isso no seu próprio corpo, imagina se quantas pessoas não estão enxergando que o universo está sendo engravidado para a volta de Jesus. Não estão vendo o processo de gravidez através dos sinais que a natureza grita, que a política grita, que a sociedade grita e que a religião grita. Jesus está voltando. Então, o nosso papel é sermos a Bíblia na vida dessas pessoas, com palavras, com ações. Ensine, chame atenção. Não deixe que alguém próximo a você não tenha esse conhecimento. Nós estamos vivendo os últimos tempos aqui nessa terra. Na próxima semana, na quarta-feira que vem, o assunto que nós vamos abordar é sobre a morte. Muita gente tem medo da morte, de si próprio e das pessoas que estão à sua volta, com o sentimento de que nós gostaríamos de estar aqui para sempre, ou queríamos que os nossos estivessem aqui para sempre. Então, eu te convido a já se organizar na quarta-feira que vem, às 8 da manhã, para estarmos juntos aqui nesse estudo bíblico. Que o Senhor guarde o seu coração, que você encontre a paz na palavra e que você não tenha medo. Tudo o que está acontecendo é para apontar, Ele está querendo se comunicar com você. Espera mais um pouco, eu já estou chegando. É isso que Ele está dizendo com todos esses sinais. Espera mais um pouco, eu já estou chegando. Faça um ótimo dia, uma semana excepcional. Lembre-se que não é só sobre você, não é só para você. O carinho, o amor que Deus tem para com você é para que você compartilhe, que você ensine, que você transmita, seja o amor na vida de alguém. E com certeza, com isso, você está fazendo parte da pregação do Evangelho do Reino. E aí sim virá o fim. O fim não é ruim. O fim nos levará para um lugar excepcional, aonde nós não passaremos pelas dores que passamos hoje, pelas frustrações que temos hoje, pela escassez que temos hoje, pelos bloqueios que temos hoje. Esteja pronto para esse fim, que na verdade é só um novo começo, um começo muito melhor do que essas experiências que nós tivemos até agora aqui na Terra. Um beijo no coração de vocês. Sintam-se amados por mim, são amados por mim e por Deus também.
Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.